algumas características, algumas semelhanças entre ácidos e bases, certo? Ácidos e bases. Sobretudo, se eles forem fortes, você deve evitar o contato direto com essas substâncias. Por quê? Tanto o ácido quanto a base, eles são corrosivos, certo? Eles queimam, eles causam queimaduras. Então você deve evitar, se eles forem fortes, o contato direto com essas substâncias, certo? Então, ambos são corrosivos, tanto o ácido quanto a base. Não existe essa de mais forte ou mais fraco. A característica aí é a mesma para ambos, certo? Agora vamos fazer um paralelo aí entre algumas diferenças existentes entre ácidos e bases, certo? A primeira diferença, no tipo de ligação que constitui o composto. O ácido, ele é formado basicamente por ligações covalentes. As bases são formadas basicamente por ligações iônicas. Escala de pH. pH é a escala que nós temos em laboratório que mede a acidez ou basicidade de uma substância, certo? A escala de pH depende da temperatura, mas a 25 graus Celsius, a escala de pH varia de 0 a 14, né, que é a temperatura padrão, a temperatura ambiente. De 0 a 7, a substância é ácida. De 7 a 14, a substância é básica. Ou seja, pH menor do que 7 é ácido, pH maior do que 7 é básico. Processos que ocorrem quando a gente coloca essa substância em água, né? O ácido sofre ionização, a base sofre dissociação iônica. Qual a diferença entre eles? Ionização é uma reação com a água, logo é um fenômeno químico. Dissociação iônica não reage. Dissociar é só separar. Dissociar é só separar. Então é um fenômeno físico. Dissociação iônica, separação de íons, fenômeno físico. Fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador ácido e base, certo? Ó, indicadores ácido e base, quando entram em contato com um ácido ou quando entram em contato com uma base, mudam de cor. Fenolftaleína em meio ácido é incolor. Fenolftaleína em meio base é vermelho ou rosa, dependendo das questões. Algumas questões chamam de rosa também, certo? O sabor. Lembra que quando a gente fala de sabor, a gente está falando mais em compostos orgânicos, em ácidos orgânicos, em bases orgânicas, que a gente são mais fracas, a gente pode ingerir. Por exemplo, o ácido apresenta sabor azedo. Por isso que o limão é uma fruta cítrica, rica em ácidos cítricos, apresenta sabor azedo. A base apresenta o que nós chamamos de adstringência, o sabor adstringente. Esse sabor não seria nem tanto um sabor, seria mais uma sensação. Aquela sensação que a gente sente no final de comer um caju, né, de contrair a mucosa, aquela coceira na garganta. Isso se chama adstringência, beleza? Então, os ácidos são azedos, as bases são adstringentes. Galera, lembra que a gente falou aqui na fenolftaleína, não é isso? Mas a fenolftaleína não é o único indicador ácido e base. As provas costumam abordar pelo menos 3 indicadores. O tornassol, a fenolftaleína e o metil-orange, o alaranjado de metila. Então a gente tem que saber, pelo menos, esses 3 indicadores, a cor que eles assumem quando entram em contato com o ácido ou com a base. Vamos lá, ó. Indicador, ácido, base. Tornassol, em meio ácido, fica vermelho, em meio básico, fica azul. Fenolftaleína, em meio ácido, fica incolor, em meio básico, fica vermelho. Metil-orange, o alaranjado de metila, em meio ácido, fica vermelho, em meio básico, fica amarelo. Vamos memorizar? Vamos? Vamos lá, ó. Tem festa massa. Vamos ver, vamos. Azará, incríveis amores. De novo, ó. Vamos lá, de novo, ó. Tem festa massa. Vamos ver, vamos. Azará, incríveis amores. Fechou. Tornassol, sim, conquistar. Em meio ácido é vermelho, em meio básico é azul. Fenolftaleína, em meio ácido é incolor, em meio básico é vermelho. Metil-orange ou alaranjado de metila, como algumas questões abordam. Em meio ácido é vermelho,